Oi, 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 gente linda que acorda cedo para ler livro. Excuse moi, messieurs and mademoiselles. Ai, tudo bem com vocês? Como vocês estão sentindo hoje, hein? Eu me chamo Luciana, tô com esse projetinho do Clube do Livro da Lulu. Esse é o nosso atual projetinho de trabalho, O Incrível Dom de Oscar, gente. É um livro do geriatra e doutor David Dossa, da Ed Ouro, de 2010. Saiu essa ediçãozinha aqui que a gente está trabalhando, com a tradução de Maria Elizabeth Halak Neilson, com a ilustração de capa e do miolo de Marcelo da Paz. E a editora é de Gabriela Nascimento. Gente, me dá um minuto, porque eu tô vendo alguns ruídos e eu tô trabalhando para esse áudio sair melhor para vocês. Um minuto. Porque o barulho dos ar-condicionados e das crianças acaba que interfere, né? Eu tô trabalhando a ideia aqui na minha cabeça de ter um microfonezinho assim para o som ficar melhor para vocês, tá joia? E hoje, antes de adentrar o 11º capítulo, o que é que vocês precisam fazer nessa vida, gente? Ah, já tô até escutando, porque Lulu está vestida aqui toda, como a gente fala aqui, dress up. Hoje foi o dia da formatura, gente, aqui da escola onde meu marido dá aula. E é tão bonito, tão emocionante que a gente vê esses meninos chegando aqui, às vezes com 13 anos. É uma escola interna, né? Então eles são nossos filhos. Eu tenho como meus filhos, assim. Principalmente os alunos do meu marido, né? Todos eles. E as menininhas também, porque é uma escola mista. Então, pronto, vocês já inscreveram-se nesse canal, ativaram o sininho, like é muito importante, comentários na barra de comentários e, se pertinente for, gente, compartilha essa maravilha, tá joia? Hoje eu tô aqui de um ângulo diferente da casa por causa da luz. Os meninos lá no Derivado Cast, sempre eu tô tendo lições valorosas com eles. Cada Derivado Cast que eu assisto, eu acho que o meu canal se torna melhor. Vamos lá? Capítulo 11, gente. Lua nova. Ixi, lua nova hoje, gente, entrando no céu, né? Dia 23 de maio de 2022. Esse é o nosso 5º ano aqui nessa escola maravilhosa onde meu marido dá aula. E é o meu 5º ano na Santa Ana, na escola que meus filhos estudam, trabalhando. Aniversário. Vamos lá? Vamos voltar aqui para o doutorzinho, nosso David Dossa maravilhoso. Capítulo 11. Existem 2 meios de se refugiar dos sofrimentos da vida: a música e os gatos. Essa frase é de Albert Schweitzer. A residência dos Ferrati parecia uma daquelas propriedades estampadas em revista de decoração. Situada numa das muitas colinas ao norte de Providência. A frente da casa dava para o sul e das janelas enormes descortinava-se uma imponente vista da cidade. Com projeto amplo e arejado, os ambientes uniam-se sutilmente uns aos outros. O mobiliário era moderno, cada canto impecável, imaculadamente limpo e bem iluminado. Quadros e estantes de livros adornavam as paredes. É a casa onde meu marido e eu planejávamos viver nossa aposentadoria, disse Jane Ferrati, enquanto me conduzia pelos diversos cômodos naquela tarde de inverno. Ele amava esse lugar, mais que tudo. Sentamos à mesa da cozinha. Quero que veja isso, falou, colocando um fichário à minha frente. Meu marido era uma pessoa muito aberta, doutor. Não tínhamos muitos segredos, mas ele fazia anotações diárias e as guardava numa gaveta. Só tive coragem de abri-la e dar uma olhada 6 meses depois que ele se foi. Na primeira página do fichário lia-se: aguinha, né, gente? Prezado Deus,
Muito obrigado. Eu não sabia como interpretar aquilo. É um pouco estranho vindo de alguém que estava perdendo tudo, observou Jeane, de pé junto à janela. Vira a página. Igualmente distribuídas na folha, constavam 3 palavras. Jeane, senhorita, querida. Tipo assim, ó, gente. Eu sei que vai aparecer o contrário, mas... São os apelidos que ele me deu ao longo dos anos, disse ela. Eram palavras carinhosas. Tornei a virar a página e deparei com os dias da semana, de domingo a segunda, em letras maiúsculas. Sentia-me folheando o caderno de uma criança, mas uma criança que capturara alguns elementos da vida de Lino e de sua batalha contra a doença. Numa outra página, o alfabeto completo, primeiro impresso, depois manuscrito. Havia uma página de datas importantes para ele, incluindo o seu aniversário de casamento, o aniversário do filho, os dias da independência, de ação de graças e o Natal. Parei para analisar a página seguinte, uma espécie de cola, como a de um estudante se preparando para uma prova. Eram respostas para as perguntas mais comuns feitas em testes de memória. A data, estação do ano, o dia da semana, o nome do presidente e do governador do estado. Examinar a cola me deixou com uma sensação esquisita, como se estivesse bisbilhotando. Virei para Jane, que olhava a paisagem. Lino lutava contra a doença, resistia à ruína, falou ela após um instante. Nunca compreendi quanto lutou, só depois que ele se foi. Ele me manteve longe de tudo isso, doutor. Apontando a cola, continuou. Eu o ajudei com essas. Ele sabia que iríamos ao médico e queria que estudássemos as perguntas antes da consulta. Pensei que tivesse jogado isso fora. Balançando a cabeça, esboçou um sorriso. Mas não adiantou. Ele errou a maioria das questões. Acho que quase chorei quando o vi no consultório errando as mesmas questões que estudara tão esforçadamente. Como aplicador frequente de tais perguntas, me surpreendi. Jamais ocorrera a mim que as pessoas se preparariam para enfrentá-las no esforço de lograr o sistema. Né? Tomando o fichário nas mãos, Janete o folheou até encontrar o que procurava. Veja isso, doutor, me mostrou. A página fora tirada de um dicionário musical e continha definições detalhadas de vários instrumentos, trompa, piano, saxofone, trompete, etc. Na página seguinte, um esquema de todos os acordes, maiores e menores. No rodapé, na caligrafia trêmula de Lino, a data, janeiro de 2003. Mais de 3 anos antes de sua morte e pelo menos 4 depois do início do Alzheimer. A música era o mundo do meu marido. Para entender completamente um homem, é preciso conhecer a sua história. Ercolino Ferrati, Lino para os amigos, nasceu no início do século XX, na primeira geração de uma entre os milhares de famílias ítalo-americanas que se instalaram no distrito industrial da região norte de Boston. Seu pai trabalhava como ferroviário e a mãe costureira. Conseguiu um emprego numa das muitas fábricas da cidade. Uma vida difícil, como a de tantas famílias imigrantes que construíam o país. Ao longo dos seus 87 anos, Lino
conseguiu escapar das fábricas ao converter-se no epítome do homem renascentista. Músico, aprendeu facilmente a tocar diversos instrumentos. Apesar de o exército tê-lo separado temporariamente de sua paixão, retomou o amor pela música ao regressar da Segunda Guerra Mundial. Frequentou o prestigioso Conservatório de Música da Nova Inglaterra, onde vários de seus professores o proclamaram um dos compositores mais talentosos de sua geração. Entendendo os limites da música moderna, Lino explorou composições complexas, porém suas peças exigiam mais de 200 músicos, o que trazia problemas de logística. Precisava começar a pensar sua música de uma outra forma, achar um meio de dar vazão às suas composições heterodoxas. E o encontrou no mundo dos microcomputadores. Embora talvez não tenha sido muito conhecido, Lino Ferretti foi um pioneiro. Se tivesse seguido o caminho mais convencional ou abraçado a carreira de maestro, como sugeriram seus professores, poderia ser mais famoso hoje. Mas se lançou no mundo dos computadores quando estes ainda eram grandes o bastante para ocupar uma sala inteira. Foi professor do MIT, do Massachusetts Instituto de Tecnologia, e deu palestras mundo afora, discutindo suas descobertas com outros inovadores que pensavam como ele. Lino estava certo quanto aos computadores serem uma boa plataforma para a música. Atualmente, qualquer um que domine a linguagem de computadores ou que tenha um iPod sabe quanto a música se tornou digital. Porém, poucos sabem quanto a pesquisa de Lino ajudou a possibilitar tudo isso. Lino possuía uma mente curiosa e ágil, que o permitiu acompanhar a rápida mudança do mundo da tecnologia e permaneceu ativo no campo mesmo depois de se aposentar da universidade. Então, um dia, empacou. "Como faço o login?", perguntou à sua perplexa esposa numa manhã de 2001. De repente, o homem capaz de realizar trabalhos de espantosa complexidade foi derrotado por tarefas simples. Sim, ele se esquecia de coisas, perdia compromissos e, em determinada ocasião, não conseguiu preencher um cheque, mas esses lapsos sempre tinham sido fáceis de compreender. "É só cansaço", costumava dizer à esposa, procurando desculpá-lo. Ele tem a cabeça muito ocupada. Contudo, na manhã em que o marido não foi capaz de ligar o computador, o fim começou para Jeane. Assustada, buscou ajuda médica imediatamente. Quando Lino se consultou comigo pela primeira vez, poucos anos depois de ser diagnosticado com Alzheimer, ainda conseguia manter uma conversa e ser independente em casa. 2 anos depois, já precisava de cuidados 24 horas por dia. Passou seu último ano na Esterhouse, tendo Jeane como companheira constante. Quando falei no seu enterro, disse que a música era o seu amor, sua vida e sua paixão. Ela saiu de perto da janela e estava ao meu lado, olhando a página onde constava a definição dos instrumentos musicais comuns. "É o que a doença faz, doutor. Testemunhar a erosão do seu intelecto e de sua criatividade. Vê-lo chegar a isso foi o mais difícil de suportar. Quero que você ouça uma coisa." Jeane foi até a sala onde ficava o aparelho de som. Logo, os acordes de um quarteto de jazz enchiam o ar. "Meu marido amava jazz, Dr. Dossa. Esse era um de seus CDs favoritos. Mesmo com o progresso da doença, Lino nunca deixou de amar música." Ai, gente.
Oi, filho, tô lendo aqui o livrinho pra galera, viu? Mamãe tá bem. It's a happy tears about the book. Not yet. Enquanto escutávamos em silêncio as improvisações dos 4 músicos do conjunto, pensei em todos os seus pacientes com demência. Depois pensei na minha filha recém-nascida, que mal completara 6 meses. A música tem algo... A música tem algo de inato. A música tem algo de inato, aparentemente imune à devastidão provocada pelas doenças da idade. Como muitos pais novatos aprenderam, a música é às vezes a única maneira de confrontar uma criança chorando. Lembrei-me das muitas noites em claro que minha filha e eu vínhamos partilhando com Johann Sebastian Bach, como a música a acalmava enquanto eu a embalava para dormir. Os efeitos podem ser similares na demência. A música, pelo visto, representa um caminho, um meio de comunicação. Quando morávamos juntos aqui, antes de Lino ir para a clínica, sempre começávamos nosso dia com uma cantata de Bach ou um concerto para piano de Mozart, recordou Jeane. Ele amava isso. Quando foi internado, já não sabia mais ligar o aparelho de som, mas eu colocava o CD e ele, sentado na cadeira de balanço, fechava os olhos e se perdia na música. Uma das coisas mais interessantes da doença era que, mesmo no fim da vida, Lino continuava reagindo à música. Era um homem incapaz de fazer quase qualquer coisa e, no entanto, quando se agitava, bastava um disco de jazz para que se recolhesse à sua cadeira por horas a fio, calmo e contente. Por que assim? Interpelou-me ela. Por que o Alzheimer é uma doença tão estranha, doutor? Desconfio que certas lembranças muito arraigadas jamais desaparecem. Estou convencido de que algumas respostas viscerais permanecem acessíveis. Algumas coisas nunca são completamente perdidas. Por exemplo, no fim, Lino não se lembrava mais do próprio nome, mas tenho certeza de que sabia que você era importante para ele, Elizabeth. Jeane. Jeane concordou. Talvez minhas palavras tenham servido de conforto, ou talvez apenas confirmado aquilo que ela já acreditava. Você deve estar certo, mas insisto. Por quê? Acho que muitas lembranças permanecem, só que não estão prontamente disponíveis. É como uma memória de computador que trava, mas conserva os arquivos. Você simplesmente não consegue acessá-los. Ainda assim, algumas coisas funcionam. Acho que é por isso que muitos internos reagem a bebês e animais como Oscar. A menção a Oscar a fez sorrir. Meu marido sempre amou animais, em especial os gatos. Tínhamos 2 siameses antes de nosso filho nascer. Eram nossos bebês. Infelizmente, nosso filho é extremamente alérgico e acabamos não tendo mais nenhum gato depois que aqueles 2 morreram. Lino demonstrava alguma reação a Oscar? Jeane, você lembra? Oh, doutor, claro que sim. Chegava a seguir o gato pelo 3º andar. Às vezes, imaginei o Lino que conheci infinitamente curioso, espreitando o esquivo Oscar. Lembre-se, ele não era um bicho inclinado a se deixar afagar. Será que nosso felino predileto não ficou irritado ao se descobrir objeto de curiosidade científica? Para quem estava perdendo a memória, as habilidades, porém nunca o amor pela música,
Oscar deve ter parecido fora de alcance, como um último acorde que se perdeu. Ou talvez ele não gostasse de perseguir animais. Ele estava lá no fim? Jeane, você lembra disso? Sim, doutor. Acredito que Oscar soube antes das enfermeiras. Lino teve pneumonia. Como você sabe, seu estado começou a piorar rapidamente e não queríamos submetê-lo a tratamentos agressivos. No dia em que morreu, cheguei lá à tarde. Ele estava muito doente, mas resistindo. Uma das enfermeiras falou que ainda havia tempo e me aconselhou a ir para casa, tomar banho e jantar. Mas me ligaram quase imediatamente depois que saí, pedindo que voltasse. Logo percebi que as coisas tinham mudado. Entrei e diminuí as luzes, mas vi Oscar sentado na cama de vigília. Naquele momento eu soube. Escutara outras pessoas do terceiro andar contando histórias sobre o gato. Liguei para meu filho. Bless you. Só me lembrei de sua alergia quando o vi chegar. Perguntei se queria que Oscar saísse. Um leve sorriso pairou em seus lábios. Meu filho foi categórico. Não, retrucou. Papai amava gatos e ficaria feliz de ter Oscar ao seu lado na cama. Ele disse que ficaria bem. Ficamos em silêncio por alguns minutos, ouvindo a música. Jeane olhava pela janela quando um pássaro pousou do lado de fora, mas não tardou a alçar voo novamente. Ela se voltou para mim, a expressão melancólica pelas lembranças substituída por um ar grave e sério. Ver alguém que se ama definhar, como vi meu marido, doutor, é o que há de mais difícil. Ela secou o rosto com um lenço de papel. Sou profundamente grata pelo tempo que passamos juntos, os bons tempos. Não trocaria aqueles anos por nada, mas ainda não consegui chegar ao ponto de me lembrar dele como costumava ser antes da doença. Não havia nada a acrescentar. Eu estava ali para ouvir e aprender. Esperei que continuasse. Creio que seja esse o significado dos votos de casamento, na saúde e na doença. Ela olhou o porta-retrato digital sobre a mesa da cozinha, com fotografias dos netos passando como slides do século XXI. Meu filho me deu de Natal. Observei uma das fotos na qual se via um neto e um trenó, que parecia suspensos no ar, o rosto transbordando de alegria, o tipo de retrato que pais e avós de qualquer parte do mundo adoram. A pureza da infância sem nenhuma das complexidades que vem mais tarde. Jeane apontou a foto. Aproveite essa fase, doutor. Falou como se fosse a última lição do dia. Passa no piscar de olhos. Então, levantou e pegou a lata de biscoitos que estava em cima do balcão. Agora chega de falar de mim e do meu marido. Conte-me dos seus filhos. Quando cruzei a porta de casa naquela noite, fui recebido com gritos de alegria pelo meu filho, Ethan, que saiu da cozinha com os braços abertos, correndo ao meu encontro. Em seu rosto, a mais pura expressão de felicidade. Tudo o que eu precisava fazer para alegrá-lo era chegar. Alegrá-lo era chegar. Peguei-o no colo e dei um abraço apertado nele. Como vai, meu garotão? Perguntei. Depois de me beijar, ele se lançou numa narrativa esbaforida, ligeiramente incompreensível de seu dia. Papai, você nunca vai adivinhar o que eu vi hoje na escola. O quê? Eu não posso dizer, é segredo. Era uma brincadeira nossa e eu devia tentar adivinhar. Uma espaçonave! Ethan me encarou, os olhos arregalados. Não, papai! Um dinossauro! Não, papai! Ou será que foi? Incapaz de se conter, Ethan deixou escapar. Foi um caminhão de bombeiros, papai. Ele era grande, vermelho e fazia muito barulho. Nossa conversa continuou enquanto eu
carregava para a sala, onde deparei com minha linda esposa deitada no tapete, ao lado de nossa filha recém-nascida. Ao me ver, Dione me lançou o mesmo sorriso pelo qual me apaixonara tantos anos atrás. Por um momento, cheguei a pensar que minha filha Emma a imitava. Essas eram as minhas riquezas, e não iria esperar a aposentadoria para dar valor a elas, na alegria e na tristeza. Gente. 25 minutos. Eu vou fazer 11 anos de casada. E eu sempre falo pro meu marido que antes de casar eu pedi que ele escrevesse os votos, porque eu não o queria forçar a fazer os votos tradicionais. E ele, gentilmente, como um gentleman que sempre foi, ele: não, meu amor, eu vou fazer os votos em português. E assim, o nosso segundo casamento foi selado pela nossa Igreja Católica e por tantas outras religiões presentes nesse dia, no meu casamento com meu marido, há 11 anos, dia 3 de julho de 2011. E esse ano a gente faz 11 anos, é um número que eu gosto, o número 11. E eu fico emocionada porque realmente a gente tem tanta alegria dentro de casa, tem tanta alegria assim. São pequenas alegrias do dia a dia que, se a gente não tiver cuidado, a gente deixa passar. Então, gente, esse capítulo assim eu desejo a todas as famílias, tradicionais ou essas novas famílias que se formam, fugindo do tradicionalismo. Família é família, né, gente? Aqui a gente costuma dizer que família é o pai, a mãe e os filhos. O resto é parente. Quem é minha família aqui nos Estados Unidos? Stephen, Marcos e Arthur. O resto é parente. Então são aquelas pessoas que estão ali com você diariamente, né? Que estão ali com você. Então eu deixo essa mensagem para vocês curtirem e aproveitarem as famílias de vocês. Para todas as famílias, tradicionais ou não, aquelas pessoas que a gente ama, e para a gente nunca esquecer de dizer que a gente as ama, né? Eu te amo, eu te amo, eu te amo. Gratidão, gratidão, gratidão por vocês até agora aqui comigo nesse canal. Até um próximo Clube do Livro da Lulu. Tchau, tchau.